Boa tarde, pessoal. Eu dei uns minutinhos só para a gente esperar o restante das outras pessoas entrarem, mas eu já vou iniciar aqui, tá? E aí o pessoal vai entrando conforme o pessoal vai liberando para eles, tá bom? Boa tarde, eu vou me apresentar, tá? Eu sou o Rodrigo, sou engenheiro mecânico e engenheiro de segurança aqui da Cetrab. Acredito que tem alguns clientes no webinar, tem alguns clientes que conhecem a Cetrab, já fez algum atendimento, então vou explicar um pouco da Cetrab, bem rápido, né, para as pessoas que não conhecem a Cetrab. Então a Cetrab é uma assessoria de segurança do trabalho e medicina ocupacional. Então a gente tem um corpo técnico tanto segurança, né, voltado para a segurança, e o corpo técnico medicina ocupacional, né. O intuito também, hoje eu vou falar sobre o PGR, né? Bem-vindos ao terceiro dia do nosso Abril Verde, né? Então, a Cetrab, ela atua nesse ramo aí 20 anos já, na questão de segurança ocupacional e medicina ocupacional, tá bom? Hoje o assunto, eu vou falar sobre um pouco o PGR e o GRO, que são coisas que atualmente na parte de segurança do trabalho mudou totalmente, né? Não tem mais PGR, o que fazer, né? Como eu estou à frente do corpo técnico aqui da Cetrab, então eu recebo muitas dúvidas, né? Relacionado o que tem que fazer, como que eu vou fazer, eu sofro multa, penalidade, né? Então a gente vai esclarecer. Eu peço por gentileza, durante ao longo do treinamento, ou do webinar, qualquer dúvida vocês mandem no chat, que eu vou estar lendo, e aí a gente vai conversando para ficar um pouco mais dinâmico aí o nosso webinar, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui com uma apresentação, tá? Vocês conseguem enxergar na tela? Agora acho que tá conseguindo enxergar, né? Bom, o que é o GRO? O que é o PGR, né? Qual que é a diferença? O que tem base? O que mudou, né? O que atualizou? Qual forma dessa, dessa, dessa atualização, né? O que está acontecendo na parte de segurança? O GRO nada mais é o que é mais fácil de eu falar um linguajar mais simples, né? O GRO, vamos comparar ele como o pai, né? O GRO é o pai da família de todas as ações que a gente tem que ter dentro da empresa. E o PGR é uma dos filhos. O PGR é um dos filhos que precisa ali ter o direcionamento do GRO, né? O GRO é o gerenciamento de risco ocupacional e o PGR é o programa de gerenciamento de risco, né? Então a gente tem essa diferenciação. Ah, Rodrigo, mas o que aconteceu com o PGR, com o PPRA? O que mudou? Qual que é a forma de esclarecimento? Né? Não é mais NR9? Tudo isso durante o webinar eu vou explicar para vocês, tá? O PPRA deixou de existir até aqui em janeiro, né? Ele deixou de existir por conta da portaria ter sido revogada, porém entrou a NR1, né? Eu vou compartilhar aqui que eu estou falando só da NR1, onde consulta, né? Então aqui a gente tem no portal do próprio governo, né? Aqui, após o treinamento, eu vou até deixar no chat o link para vocês consultarem as normas. Aqui que a gente consegue visualizar as normas atuais. Esse é o próprio site do, do Ministério do Trabalho e a Previdência, né? Então tá aqui, né? A NR1, ela não chama GRO e nem PGR. Por quê? A NR1 ela é disposições gerais. A NR1 nada mais é do que ela coloca diretrizes e maneiras para realizar todas as outras 37 NRs que a gente tem. Então ela vai te dar a base para todas as outras NRs. Então ela vai te dar toda a parte de direcionamento, questão de treinamento, né? Então a NR1 que vai te dar diretrizes para isso, né? Então aqui o GRO, na verdade, ele está dentro do NR1. Ele não chama, é igual o PPRA, né? Então tá aqui, né? A NR1 atualizada. Então o nome da NR1, onde que compõe tanto o PGR como o GRO,
disposições gerais e gerenciamento dos riscos ocupacionais, né? Então, aqui que se dá o primeiro momento ali, o GRO. O GRO, igual eu comparei ali, que é mais fácil esse entendimento, ele é o pai da família aí da questão da legislação. Então, ele é o pai, ele vai te educar os outros filhos aí, ter o direcionamento, né? Então, aqui onde fala sobre a NR1. Ah, Rodrigo, a NR9 deixou de existir, que a NR9 que a gente falava sobre o PPRA, não, ela não deixou de existir, ela simplesmente mudou de nome, tá? Ela virou Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais e Físico, Químico e Biológico. Então ela está aqui, ela não foi revogada. A única coisa é que ela teve uma modificação que é relacionada a maneiras de a gente realizar, que no PGR, quando a gente fala de inventário de risco, matriz de risco, eu preciso utilizar metodologias e formas de analisar tanto o risco físico, químico e biológico, né? Risco físico, a gente está falando de ruído, vibração, radiação. Químico, já o próprio nome diz, né? São os riscos químicos relacionados à atividade do colaborador, e os biológicos são o contato biológico. Então, aqui, ele vai te dar a base para compor o PGR, tá? Então, deixa eu voltar aqui na apresentação. Então, aqui eu expliquei basicamente a base aí do que a gente vai interagir, né? Que é o GRO e o PGR. Então, o que é, né? O GRO, Gerenciamento de Risco Ocupacional, e o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco Ocupacional. Ah, Rodrigo, qual que é a diferença? Eu entendi que é NR1, entendi tudo isso, mas qual que é a diferença? A diferença é que o GRO, ele é uma forma de gestão, né? Fazer uma gestão na sua forma de, como se fosse uma auditoria de todos os requisitos que existem na norma, todas as NRs, né? Então, eu preciso fazer um gerenciamento de como eu vou atuar sobre o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, né? Tem diferença entre o gerenciamento e o programa. O programa, a gente fala que ele é constantemente atualizado. Por que ele é constantemente atualizado? Porque eu posso existir uma identificação na minha matriz de risco, isso eu vou falar um pouco mais para frente, eu posso identificar um certo risco e eu preciso criar maneiras e jeitos de mitigar ou minimizar esse risco. Então, eu posso, hoje, atualmente, criar maneiras, né, tanto parte de engenharia e administrativas para mim, na verdade, minimizar esse risco que a gente evidenciou. Então, o PGR, todos os aqui a gente trabalha hoje atualmente, ele é um documento até mesmo digitalmente, porque a partir do momento que eu coloco uma medida de controle e um cronograma, eu consigo identificar, né, e minimizar. Então, quando a gente fala de matriz de risco, eu vou ter uma probabilidade e uma severidade. Isso, constantemente, se eu fizer atualizações relacionadas ao risco que eu evidenciei, eu vou diminuindo isso. Então, a minha matriz de risco, ela vai cada vez mais minimizando até chegar a um risco baixo, né, um risco leve. A partir do momento quando eu faço um cruzamento na matriz de risco, eu consigo identificar qual que é a minha maneira, que o meu risco, que hoje atualmente está sendo crítico, né? Então, a matriz de risco serve nesse padrão, que está dentro do PGR. A matriz de risco que eu estou falando está dentro do PGR, que aí a gente está falando de inventário de risco e cronograma. Na NR1, hoje, atualmente, não existe aquela estrutura. Ah, existe um modelo de PGR? Depende da sua maneira de gestão, né? Mas na NR1, o que ela fala? Precisa ter, no mínimo, um inventário de risco e um cronograma de ações. O cronograma de ações, ele tem que ser atualizado constantemente. Então, eu preciso criar medidas para que eu minimize o risco que eu identifiquei. Se ele está grave, se ele está médio, se ele está baixo, né? Então, dentro disso, então é um par, né? Tanto o GRO como o PGR. Então, o gerenciamento e o programa, eles caminham junto, porque eu tenho que ter um gerenciamento dos riscos que eu identifiquei junto com o meu cronograma. Então, eu preciso entender até qual que é o risco que eu vou atacar com mais efetividade. Então, eu preciso, olha, eu tenho esse risco aqui que para mim está grave. Então, junto com o gerenciamento e junto com o programa, eu vou criar as medidas de controle para isso, tá certo? Bom, o que a gente falava, né, que é o fim do PPRA, né?
que chamamos aí de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse programa atende os requisitos da NR9, atendia, né? O PGR, como o nome já indica, é o Programa de Visão Gerenciar os Riscos de um Ambiente de Trabalho, de uma forma mais abrangente do que o PPRA. No PPRA, a gente tinha diferenciação que quando a gente identificava o risco, isso estava na NR9 passada, né, antes da atualização, que a gente só identificava físico, químico e biológico, né? Hoje, com o PGR, eu tenho que ser um pouco mais abrangente. Então, eu tenho que fazer físico, químico, biológico, acidente e ergonômico. Mas por que, Rodrigo? Está dentro da NR1. Na verdade, a gente está falando dentro do GRO, porque eu preciso criar também, dentro do meu programa, né, as medidas de controle, tanto dos riscos ergonômicos, quanto dos acidentes, né? Por mais que ali eu já tenha uns documentos específicos para determinados assuntos, porém eu tenho que identificar isso dentro do PGR, porque isso vai tudo dentro do meu cronograma, né? O PGR nada mais é que um cronograma de ações, né? Eu sei que vocês já ouviram falar, com toda essa mudança, sobre a duração e a validade. O PGR, ele não, determinada norma, o que acontece? Na NR1, ele não fala que precisa ser necessariamente ter bienalmente, né? Não é bienal. Ele te dá 2 anos para que aconteça e eu consiga cumprir dentro do meu cronograma de ações, né? Então, eu preciso realizar medidas para que eu consiga cumprir dentro desses 2 anos. É claro que você não vai deixar para 2 anos fazer efetividade, verificar, porque é igual do PPRA, já tinha isso, a gente já trazia que mudava até a questão da nomenclatura, né? Seria a análise global do PPRA. Então, o PGR é da mesma forma. A gente tem também a questão de autorizações, porém, dentro de uma empresa tem existe vários cenários, né? Tem um dia que tem uma produção alta, tem um dia que tem uma produção baixa, uma demanda muito alta, né? Clientes atendendo. Então a gente tem essa diferenciação. O PGR justamente é isso. Eu tenho que realizar dentro do meu cronograma de 2 anos uma adequação. Então eu posso daqui 6 meses fazer uma revisão do meu PGR para me conseguir cumprir o meu cronograma. Eu quero fazer anualmente, né? Então, eu vou fazer anualmente, dentro do meu cronograma, o que é mais crítico. Então, a matriz de risco, ela serve justamente para isso. Bom, aí então a gente está falando PGR, GRO, né? Rodrigo, é uma coisa nova. Meu PPRA eu fiz em dezembro. Já vou ter que fazer o PGR? Já tem que se adequar com o PGR. Por quê? Dentro da legislação, existe portarias. A partir do momento que eu tenho uma portaria dentro do governo, ele me dá uma NR, que é uma norma regulamentadora. Uma portaria é a base que sai no Diário Oficial da União. Então, lá sai a questão da validação da minha norma. Então, passa por votação, todo um processo de portaria. Então, a portaria que constituiu o PPRA, ela deixou de existir, ela foi revogada. Por quê? Em janeiro entrou o PGR. Então, juridicamente, a gente olhando para o lado jurídico, né, o PPRA ele não tem validade perante a NR9. Rodrigo, mas e agora? O que eu faço? Né? Quem é cliente da CETRAB, né, até mesmo para a gente se adequar, isso não está errado. Por quê? A gente levou em consideração o PPRA porque estava dentro da vigência. Porque eu já tinha reconhecido físico, químico, biológico. É o que o PGR fala, né? A única diferenciação que a gente teve com a inclusão no PGR é a questão do ergonômico e os acidentes. Então, a gente usou como base, né, a questão do PPRA. Claro que a gente está fazendo atualizações constantes, porque é um documento que existe revisão constantemente. 6 meses, 1 ano, 2 meses. Rodrigo, eu tive um budget de milhões para mim resolver meu problema de NR12. Ótimo. Então, a gente já vai revisar a questão de riscos, né? Então, é muito relativo à questão de atualização. Eu consigo fazer revisão e eu consigo atualizar meu cronograma. Então, relacionados a multas, né? Dentro da nossa parte juridicamente, até algum tempo atrás, em janeiro, a gente até fez um webinar relacionado a isso, né? Dentro das leis, existe a vacância das leis, né? Eu tenho até 90 dias para que eu consiga atender, né? É uma coisa muito nova, muito recente. Eu preciso entender
como eu vou aplicar, são coisas diferentes. Então, não tem base para você ter uma fiscalização, né, na sua empresa, porque a gente está num processo de implementação. Claro que a gente precisa ter coerente, ter uma base para isso, né? A gente precisa estar autorizando. Hoje, como a gente já está em abril, né, a empresa que não tem um PGR é bem complicado, porque se você não tem nenhuma uma implementação, você ainda está com seu PPRA, você está descoberto, né? Você está proveniente de sofrer uma fiscalização e receber uma penalidade. É a N28 que ela fala sobre isso, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Você, cliente, se é cliente da Cetrab, se você já passou ou já fez contato com outra empresa, na questão de elaboração do PGR, ótimo. Mas se você ainda chegou em abril, você não iniciou o seu PGR, tem que tomar muito cuidado, né? Até mesmo porque você fica descoberto em questão da fiscalização. Então, tudo que está na NR, desde a 1 até a 37, ele vai te fiscalizar sobre isso. Por isso que tem NR28. E aí, como está aqui no slide, acontecerão de acordo com a quantidade de funcionários. Você tem uma empresa que tem 800 funcionários, então isso vai duplicando. Isso tem uma conta dentro da NR28, né, que é a base de consulta aí do anexo da NR28. Então, dentro da NR28, existe toda uma parte de contabilidade para que gere aí ônus para a empresa. Então, é uma coisa que a gente precisa tomar um pouco de atenção, né? Mas em relação às multas, no início, quando a gente estava aplicando, implementando o PGR, no caso, não tem essa, olha, vou tomar multa que eu não finalizei meu PGR. Não, porque o PGR é um programa, né? Então, um programa, até mesmo em questão de fiscalização de penalidade, ele não pode usar como base. A parte trabalhista, ela lidar com outros documentos, né? Aí a gente está falando de LTCAT, LTIP, outros documentos relacionados com embasamento técnico, trabalhista e previdenciário. Aí a gente consegue ter uma base para uma perícia trabalhista, né? Uma fiscalização relacionada a isso. Mas como é um programa, o meu programa é constantemente atualizado. Então eu preciso ali fazer uma constante atualização, certo? Bom, então aqui o reconhecimento dos riscos, né, do GRO ou do físico, químico, biológico, ergonômico e acidentes. Ah, Rodrigo, mas eu já implementei uma medida de controle para o físico. Físico não é ruído? Assim, o físico é ruído. Ah, eu já implementei EPI. Sim, ótimo. Mas com que base? Então a gente precisa fazer uma quantificação, né, para saber que se está realmente agravando a saúde do colaborador, aquele ruído, para que a gente consiga criar medidas de controle para isso, tanto administrativas como de engenharia. A gente precisa criar dentro do cronograma uma questão de enclausuramento de máquina, até mesmo uma adequação, uma manutenção numa máquina, um processo que precisa ser feito de no arranjo físico da empresa, olha, aqui que gera ruído, até mesmo vibração, né? Os químicos também, então os químicos a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque além do PGR, a gente tem outro documento que anda em par, que é o PCMSO. O PCMSO também a gente teve atualização, a gente teve uma grande mudança, mudou praticamente 100%, né? Muitas dúvidas, Rodrigo, mas se eu atualizei meu PGR, preciso atualizar o meu PCMSO? Sim, a gente tem que encaminhar os dois ali em paralelo. Rodrigo, mas eu fiz isso é uma das dúvidas que chega até os nossos clientes aqui internamente, né? Eu tenho um ASO que é relacionado ao PCMSO e o PPRA do ano passado, e eu vou ter que atualizar todos os documentos. Calma. A gente precisa considerar qual que, naquela época que o colaborador fez o meu ASO, ele estava com um embasamento em qual portaria? Na portaria do PPRA. Então, ele está válido. Então, a gente precisa reconhecer o documento daquela época que eu usei como base para mim que eu consegui atendimento no PCMSO, tá? Então, os químicos têm que tomar um pouco de cuidado, porque a gente tem a questão de exames específicos, até mesmo um cuidado especial para o químico, né? Mas a gente precisa também criar medidas de controle. A partir do momento que eu reconheci o risco, eu preciso criar medidas de controle para que aquilo não agrave a saúde do colaborador. O biológico,
como todo mundo sabe, o biológico, né? Então, a gente já tem toda a parte de biológico, contato com fungos, bactérias. Então, existe, além do meu cronograma, o que eu colocar no meu cronograma de ações para que tanto EPI, treinamentos, existe alguns outros documentos que a gente tem que usar como base, como a NR32, que ela fala relacionada à parte hospitalar, parte da área da saúde. Então, lá eu já tenho outro tipo de procedimento. Tudo isso que a gente fala quando a gente menciona outra norma, a gente está levando em consideração o GRO. Por isso que são dois caminhos, tanto o GRO como o PGR. Aquilo que, volto a dizer, né? É o pai e o filho, né? Que aí fica mais simples a gente entender essa dinâmica, né? Os ergonômicos, então, a gente tem NR17. Lá no meu cronograma do PGR, eu preciso evidenciar se a empresa não realizou nenhum tipo de adequação relacionada a NR17, porque a NR17 também fala sobre ergonomia, sobre os aspectos ergonômicos, posto de trabalho. Então, lá eu preciso colocar dentro do meu cronograma também, né? E os acidentes? Os acidentes também eu preciso criar maneiras. Por quê? Dentro dos acidentes, quando a gente fala de acidentes, mas, Rodrigo, o que é a forma de acidentes? É o contato com eletricidade, trabalho em altura, espaço confinado. Então, esses riscos são dentro dos acidentes. O que o PGR ele traz, né? O que eu preciso fazer? Um levantamento. Ah, Rodrigo, mas como que eu vou controlar essa questão do levantamento, né, de acidentes? O que a gente tem relacionado a isso? A gente precisa, dentro do GRO, fazer um levantamento de todas as CATs abertas, né? Eu tenho um setor que eu tenho uma CAT que eu tenho uma periodicidade muito grande de abertura de CAT. Então, a gente vai ter que criar medidas de controle para aquele risco que a gente evidenciou como acidente. Isso vai estar lá no cronograma de ações, tá bom? Bom, então aqui a análise, o tratamento e a priorização dos riscos, que aí a gente está falando do PGR, após analisar, né, a determinação e a priorização dos devidos tratamentos dos perigos. Então é aquilo que eu comentei com vocês. A gente precisa criar objetividade no risco que a gente vai grave. Qual que eu vou atacar primeiro para que eu minimizar? Porque eu minimizando isso, eu vou abaixar a questão da minha severidade, a matriz de risco, eu vou conseguir controlar um pouco melhor, né? Bom, a elaboração do inventário de risco, que é o PGR, conhecendo todos os perigos que a empresa apresenta, você deverá dar prioridades nele, na qual você irá elaborar o inventário de risco. O inventário de risco é onde que a gente vai identificar todos os riscos da empresa e colocar medidas de controle para entender como a gente vai com objetivo naquele risco específico, que aí a gente vai relacionar tanto tempo de exposição, como a questão de se eu tenho uma exposição moderada, se eu tenho uma exposição alta, qual é a severidade, se é baixa, se é alta. Então, eu consigo unificar isso dentro de uma matriz de risco e colocar aí qual a mais que eu tenho que atacar primeiro na questão da gravidade e o que está me gerando um pouco mais de dor de cabeça, vamos dizer, né? Bom, que eu falei todo esse trajeto aí do nosso webinar, que é a questão da elaboração do plano de ação. O plano de ação é o cronograma. O plano de ação, ele que vai te dar a diretriz para que eu consiga atender todos os riscos que a gente fez no inventário de risco, né? Então, a gente precisa entender e adequar o nosso plano de ação, né? A empresa irá trabalhar em cima dos riscos avaliados. Quando não forem caracterizados segundo a legislação dos riscos, ele fará um monitoramento dos agentes. Então, aqui que entra a NR9, o monitoramento dos agentes. O PGR, ele dentro da NR1, se vocês consultarem, ele vai falar sobre o monitoramento. O monitoramento a gente tem que levar em consideração a NR9, por isso que ela não deixou de existir. Ele está dentro desse unificação do PGR, né? Que a gente fala aí da dinâmica do PGR, tá certo? Bom, o PDCA aí, que a gente vai falar um pouco sobre uma das maneiras de você controlar, que é o GRO, que aí atualmente a metodologia utilizada, o gerenciamento de risco, é o PDCA. Algumas empresas já utilizam isso, até questão de qualidade, de processos de trabalho, procedimentos de trabalho, né? O que é o PDCA? Planejar, executar, checar e agir, né? Então, aqui que eu vou dar um exemplo. Eu tenho um determinado risco que eu identifiquei, fiz quantificação, estou monitorando. Eu preciso planejar uma maneira, uma medida de controle para isso, fazer a execução, né? Se isso atendeu,
fazer a execução do que eu tinha planejado e checar. Então, eu vou fazer uma outra avaliação, vou fazer um outro monitoramento para que eu consiga checar se isso está ainda dentro dos parâmetros. Olha, não atendeu, vamos agir novamente, criar o planejamento novamente. Então, o PDCA é um ciclo, né? Então, a gente precisa, até mesmo no momento que eu reconheci, eu preciso criar maneiras aí para que eu consiga controlar o meu risco, né? Que aí a gente está falando do GRO, dentro do PGR. O PGR ele vai me dar uma base para que eu consiga o GRO controlar tudo isso, gerenciar totalmente essa gestão. E o que é aplicável, o que eu identifiquei no PGR. Tá? O gerenciamento de risco finalizado, a empresa terá um novo programa de gerenciamento de risco ocupacional. Então, a partir do momento que eu consigo criar um GRO efetivamente, um PGR efetivo, a gente consegue lidar aí. Olha, Rodrigo, mas eu já fiz todas as adequações possíveis, a gente precisa atualizar? Sim, a gente precisa atualizar, porque sempre naquele possivelmente, olha, aconteceu que a gente checou, fez todo o procedimento, a gente criou maneiras, medidas de controle, a minha matriz de risco baixou, né? Ficou com risco baixo. Posteriormente, num evento, aconteceu um acidente. Minha matriz de risco, automaticamente, ela sobe. Então, ela vai subir porque aconteceu um acidente. Então, eu tenho que criar maneiras, entender qual que foi esse tipo de acidente, para que eu volte a minha matriz de risco novamente num risco baixo. Então, por isso que eu falei que o PGR e o GRO é um documento que é de gestão. A gente precisa, não é só pegar, igual o PPRA, muitas vezes a gente já ouve falar, não, a gente pega o PPRA, coloca dentro da gaveta, e se o fiscal perguntar, tá aqui. Não é dessa forma. O PGR, ele é um documento atualizado. Eu tenho que constantemente verificar minhas medidas de controle que eu realizei, né? Bom, então o gerenciamento contínuo do GRO e o PGR, que eu falei para vocês, né, traz o novo parâmetro da NR1, que é como a gente comentado. O métodos eficazes, né, que é o gerenciamento de risco dentro das empresas, o GRO está contido dentro do PGR, né, e vice-versa, né? Ou seja, o GRO é a partir do programa de gerenciamento e possui o método da própria sua identificação e gestão de todos os possíveis riscos, né, perigos encontrados dentro do ambiente ocupacional, assim o processo se torna mais simples e menos burocrático. A partir do momento que eu faço uma gestão, eu tenho o meu risco em controle, né? Muitas vezes o que acontecia com o PPRA? A gente identificava, criava medidas de controle, mas a gente não fazia aquela observação constante, se eu tiver um acidente, se a minha matriz de risco, né? Não tinha um acompanhamento. O PGR, ele exige isso, o GRO, ele exige que você tenha um acompanhamento desse documento, né? Que é um documento, volto a dizer, é um documento de gestão. Então, tem que realizar uma gestão do que eu identifiquei lá, não é simplesmente colocado na gaveta. Eu só dou um parênteses aqui, o PPRA deixou de existir, porém não é para jogar fora, tá, gente? Muitas pessoas chegaram a mim e falaram assim, não, Rodrigo, então o PPRA acabou, então esquece. Não, a norma ainda na portaria que a gente tinha no passado tem que ter os 20 anos de guarda, conservação, para que a gente tenha aí a questão do respaldo, né? Então, tá dentro da norma que eu preciso colocar 20 anos aí, meu PPRA ainda, ele tem que estar guardadinho lá, tá bom? Bom, aqui eu vou falar um pouco dessa questão de estatística, né? Que a gente tem a questão de acidentes, né? Hoje a gente tem 21,9% de trabalhadores com as ciências químicas, biológicas, saúde afins, né? Acidentes relacionados a trabalhadores da indústria extrativa, construção civil, né? É 21,6%, né? Aí temos a questão de trabalhadores em metais, composições de mineradora, 19%, e acidentes aí relacionados a veículos, transportes, transportes industriais, temos aí 37%. Então, aqui, essa porcentagem é só para você colocar aí em prática o que a gente falou na questão de gerenciamento. Pô, eu vou gerenciar no meu ambiente que está mais crítico. Então, eu vou colocar ali a questão que eu preciso atuar primeiramente. Então, eu vou colocar no meu cronograma isso como um ponto de prioridade. Tanto que no cronograma que a gente faz no documento da CETRAB, no plano de ação, a gente coloca prioridades daquele cronograma de ações que precisa ser feito. Tá certo? Bom,
Aqui é um dos status, né? Como vocês já vêm acompanhando aí no nosso. Hoje já é o terceiro dia que a gente está falando relacionado à segurança e saúde. Então a gente está falando aqui, são 5 milhões aí de reais pagos pelo INSS, benefícios por acidentes de trabalho, né? Ontem a gente, com a Gabi, ontem ela falou sobre o E-Social. Então, tudo isso que a gente, tanto o PGR como o GRO, E-Social, né? Estão tudo interligados. Por mais que sejam diretrizes dentro do governo diferentes, né? INSS, parte trabalhista é outra, porém, tudo isso está relacionado a gente fazer uma gestão do nosso PGR, uma gestão do nosso GRO. Porque a partir do momento que eu minimizo isso, eu não tenho um gasto com o meu colaborador, um tempo de afastamento, então eu vou cada vez mais diminuindo a minha frequência de afastamento, de acidentes de trabalho, né? Então tudo isso está relacionado a uma parte global, né? Que aí a gente está falando do gerenciamento de risco, que a gente volta para o GRO. Tudo é uma questão de gestão, tá bom? Eu não olhei o chat, deixa eu olhar o chat. Alguém ficou com uma dúvida, algum esclarecimento, alguma coisa que vocês precisam falar? Pode mandar no chat. Tranquilo? Alguém está escrevendo? Só um minutinho, tá bom, pessoal? Tranquilo. É que aqui eu não falei tecnicamente, eu falei uma base até mesmo para ser dinamicamente, né? A gente não entrar numa parte técnica, senão confunde um pouco a cabeça das pessoas, né? Deixa eu finalizar aqui, compartilhar outra tela com vocês. Aqui a Cetrab a gente trabalha com um sistema, tá? A gente trabalha com SGG. Quem é o nosso cliente já utiliza, quem não possivelmente se fez um trabalho eventual ou já teve contato, hoje eu vou falar do SGG. O SGG ele é um sistema integrado, então tanto a parte de segurança como a parte de ocupacional, que a gente também fala sobre isso. Então, a gente tem toda a parte de gestão dentro aqui da Cetrab. Então, aqui a gente já tem o nosso documento, o PGR, já está adequado, né? Alguém fez uma pergunta, o grau de risco é um correspondente ao número de acidentes de trabalho? Não, o grau de risco é relacionado à empresa de vocês, né? No caso, o grau de risco está relacionado ao KENAI, que a gente está falando da NR4. Então, o grau de risco a gente identifica, né? Para uma questão de KENAI e sua atividade econômica. Então, claro que você tem uma empresa que é de atividade econômica lá por conta do seu KENAI, que é indústria química. Então, o seu grau de risco já é alto. Então, é 3, 4, depende muito do seu KENAI, o que está na NR4. Relacionado aos acidentes, o número de acidentes é relacionado à questão do seu processo, né? Então, o seu processo dentro da empresa, que é o número de acidentes. Então, eu preciso identificar, e aí eu volto a dizer naquela questão da gestão, eu preciso identificar qual que é o meu maior setor, é um exemplo, tá? Eu tenho um setor de corte, eu tenho minha maior concentração de afastamento, de CAT, por conta desse setor. Então, opa, peraí. Então, dentro do meu PGR, eu preciso identificar dentro do meu cronograma, porque ele vai me dar, dentro da minha matriz de risco, esse vai ficar um risco alto, né? A parte de severidade e probabilidade vai aumentar. Então, eu tenho que acrescentar, e esse é o foco do PGR, que olha, eu tenho muita CAT nesse setor. Qualquer medida de controle que eu preciso fazer, que eu diminua isso. Então, esse é o foco de acidente de trabalho, tá certo? Tamires, eu não sei se te respondeu, tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Eu vou.
volto a dizer, né, a questão do nosso sistema, então a gente já tem todo o nosso PGR cadastrado no sistema, tanto que a gente já está atuando com os clientes desde de janeiro ali, a gente já vem com esse trabalho em implementação, atualização, modificação. Claro que existe algumas coisas ainda que a gente está atualizando porque é uma norma nova, é uma questão de implementação. Dentro da empresa tem que ser, que eu falo, né? O cronograma a gente precisa fazer ali uma questão de feeling, né? Entender cada ponto do meu cronograma que eu consigo adaptar e fazer o meu controle do meu risco. Então, no meu cronograma ele tem que ser muito bem um equilíbrio, né? Por exemplo, o que eu vejo muito, e isso é um dos cronogramas que a gente, nossos clientes, é a questão de NR12. Isso dentro do cronograma de ações é uma questão que a gente precisa ter um controle. Ah, Rodrigo, eu sei que eu não sei se você já tem um contato com o NR12, que é segurança em máquinas e equipamentos, né? É um custo muito alto para a empresa. Claro que, por isso que no PGR eu tenho 2 anos para me adequar. Então, olha, Rodrigo, fiz o cronograma, eu consigo, dentro de 1 ano, eu consigo fazer, de primeiro momento, a minha primeira fase do meu projeto, a enclausuramento de máquina. Beleza? Vamos estudar a questão de a gente verificar novamente a matriz de risco. Então, a minha severidade e a minha probabilidade relacionada a isso vai diminuir. Então, não vai chegar no baixo, mas vai chegar ali no de atenção, porque ainda eu estou em tratativas relacionadas ao risco. Por isso que é um documento de gestão, tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Bom, eu vou apresentar aqui a questão do nosso inventário de risco. Eu falei sobre o inventário de risco, né? E aqui eu vou mostrar um modelo aqui que o nosso sistema ali nos fornece, né? Então, para vocês entenderem o que é o inventário de risco, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, aqui eu peguei um exemplo, tá? Aqui é a nossa empresa teste. Então, aqui é um inventário de risco. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Então, eu tenho aqui o inventário de risco que é entender o setor, os cargos que estão relacionados àquele setor e o meu agente. O que é o meu agente? Qual que é os riscos à saúde que eu tenho, danos à saúde, né? Então é perda parcial, de audição, zumbido, né? E o que eu falei daquela questão que a gente estava falando relacionada à matriz de risco? Matriz de risco, hoje, atualmente, dentro da CETRAB, a gente utiliza a matriz AIA. É uma matriz norte-americana que a gente utiliza que ela é mais flexível da gente utilizar, né? Até mesmo porque existe 4x4, 5x5, então tem matriz muito específica, muito extensa. Então, para ser uma adequação do que a gente está fazendo, né, internamente a gente utiliza a AIA. Claro, se você, cliente, ou até mesmo você que conhece a CETRAB, enfim. Rodrigo, o meu cliente que eu presto o serviço, ele exige que eu tenha uma matriz de risco específica. A matriz dele de risco é a FEMEA. É uma das matrizes de riscos que pode ser utilizadas. Então, a gente consegue adequar, fazer uma matriz de risco específica dentro do nosso sistema. Isso não é problema, tá? Então, olha, o meu cliente, ele exige que tenha ABS 8030. A gente realiza o cadastramento de matriz de risco dentro do SGG, tá bom? Então, aqui a probabilidade, então aqui é relacionada à matriz de risco, então ele faz uma somatória automática dentro do nosso sistema. Então, aqui é a probabilidade. Qual é a probabilidade do meu risco que eu evidenciei que é o ruído? A probabilidade de exposição moderada. A exposição dele é moderada. Qual que é o efeito? Preocupante, porque é moderada. Qual que é o grau? Então, ele vai te dar 1 grau de risco sobre isso. Então, ele é grau 1. Né? Deixa eu até puxar aqui, que não tá... Então, aqui, efeito, a probabilidade e o grau. Aqui, dentro disso, eu vou ter um nível de risco. Qual que é o meu nível de risco? Baixo. Por quê? Ele pode ser que esteja moderado, preocupante, porém, eu tenho a questão de fazer um acompanhamento com o EPI. Eu já coloquei uma medida de controle sobre isso. Então, eu já fiz uma gestão sobre esse risco que eu evidenciei. Então, aqui ele já ficou, para mim, baixo. Né? E a classificação de risco, que aqui tem
na parte no canto. Então aqui o meu grau ficou 1. Porém, ele, por classificação e dentro da matriz que a gente utiliza, ele é o grau de risco, ele fica irrelevante e risco trivial. Esse é o intuito da gente fazer a gestão. A partir do momento que eu coloco uma probabilidade alta, um efeito preocupante, ou de importância ou severo, isso vai mudar. Então, a minha classificação de risco vai ficar alta. Aqui nesse exemplo que eu peguei, não tem nenhum alto. Mas, se eu criar dentro da minha matriz de risco, eu evidenciar um risco que ele está alto, automaticamente, minha matriz, ela, por automático, existe uma conta atrás disso, existe o peso, por eu colocar uma exposição moderada, ele faz uma conta por automático dentro do sistema, ele vai ficar de atenção, ele vai ficar severo, de alta importância. Então, eu preciso realizar nesse primeiro momento a minha adequação relacionada a esse risco. Eu evidenciei, controlei, mas eu preciso ainda fazer adequações para que eu diminua isso. Por exemplo, aqui, ó, se eu nesse momento desse risco, vamos supor que é no pessoal da estamparia, tá? O pessoal da estamparia, existe a metodologia em clausuramento de máquina, porém ainda fiz a minha monitoramento, ainda deu alto. Então, ainda está baixo, porém ele não está trivial. Rodrigo, como eu consigo atingir todos os triviais da minha empresa? A gente vai ter que ter um PDCA bem ativo, que aí a gente volta para o GRO. Então, que a gente tem que fazer a gestão totalmente da questão do risco que a gente identificou no PGR. Então, é dessa forma que funciona aí a questão do inventário de risco, tá? Isso aqui é só um modelo, tá, gente? É só a parte efetiva, mas existe todo um documento atrás do PGR, né? Não é somente só isso. Existe a parte de cronograma, prioridades, como eu volto a dizer, eu preciso atacar primeiramente o que é mais grave, né? Porque aquele lá é o mais crítico para mim. Eu tenho muito afastamento. Então, isso, quando a gente coloca numa questão de hora homem, a gente faz uma conta, eu tenho muito afastamento, minha produtividade possivelmente não está sendo efetiva, eu tenho uma produtividade baixa por conta de afastamentos. Então, é custo relacionado a colaboradores afastados, máquina, então, para a máquina parada, investigação de acidentes, todo um processo. Então, é por isso que eu volto a dizer que é um documento de gestão, precisa ser controlado, precisa ser verificado constantemente. Não é um documento que eu coloco na gaveta e deixo para trás e vamos nessa, né? Não, eu preciso controlar constantemente, verificar, olha, hoje como a gente somos prestadores de serviço, a gente constantemente faz essa verificação juntamente aos nossos clientes, né? Para a gente entender como que a gente vai minimizar aquele risco que para mim está agravante, está muito alto, né? Tá bom? Deixa eu parar aqui. Ficou alguma dúvida relacionada a isso, pessoal, relacionado ao inventário de risco? Deixa eu até... Falei sobre a questão da matriz de risco. Eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu aqui na minha tela. Ficou alguma dúvida relacionada ao inventário de risco? Como funciona? Pode mandar no chat. Sem nenhuma dúvida. Então, deixa eu demonstrar aqui que eu falei relacionado à matriz de risco, né? Que eu evidenciei para vocês o que é, né? Sem nenhuma dúvida. Eu vou demonstrar aqui a nossa tela do nosso sistema, como vocês já vêm acompanhando aí o nosso sistema. Esse é o nosso SGG. Deixa eu... Isso, agora apareceu para vocês, tá? Então, aqui a gente trabalha com a matriz AIA, como eu falei para vocês. Então, aqui dentro desse parâmetro, o que é a matriz de risco, né? Então, aqui é o critério, o critério que é aquilo que eu comentei com vocês, o efeito e a probabilidade. Então,
eu comentei com vocês que existe uma pontuação. O que é a pontuação? O efeito, ele é relacionado a pouca importância ou preocupante. Isso tem tudo um peso, né? Não é simplesmente, coloquei lá, efeito baixo. Não, ele tem um peso. Então, eu tenho peso 1, peso 2. Esse aqui é uma matriz específica, tá, gente? Isso não é uma estrutura que eu vou usar para todos. Então, aqui é a minha matriz. A minha matriz de risco, ele faz um cruzamento dessas informações. Então, se eu tenho não há exposição, é baixo, trivial, são irreversíveis. Então, a partir do momento que eu encontro uma ameaça, uma exposição elevadíssima, fica muito alto. Então, é peso 4. Então, a gente, quando eu falei aquela questão da gente efetivamente atacar no primeiro momento o risco que eu tenho, uma grande afastamento, grande corte, quebra, tem muito evidenciado isso. A gente precisa primeiramente entender qual que é os meus riscos altos e muito alto, né? O moderado a gente consegue controlar e constante, mas se a gente fizer uma matriz de risco, um levantamento e chegar num ponto que é alto e muito alto, isso é uma exposição elevadíssima. Então, a gente tem que diretamente fazer uma medida de controle efetiva nesse risco, para que eu consiga chegar pelo menos no moderado, tá certo? Então, isso aqui que é uma matriz, eu falei sempre de matriz, o que fala exatamente, para mim conseguir ter um inventário de risco, eu tenho que utilizar uma matriz. Por isso que lá no PGR ele fala justamente de inventário de risco. Aqui eu tenho um cruzamento das duas questões, tanto a parte de inventário de risco, quanto a minha classificação, né? Bom, então dentro desses, ele vai me dar um resultado final que a classificação e a prioridade, que conforme eu comentei com vocês, eu preciso dar prioridade exatamente no que está agravante, né? Então aqui dentro da nossa matriz aqui, então tá aqui, né? Irrelevante, que ele fica verde, né? De atenção e crítico, que é o risco alto. Quando a gente vem no não tolerável, é o risco muito alto. Então até aqui a gente coloca uma observação, né? Aí a prioridade máxima, adotar medidas de imediato o controle quando não há continuidade da operação, não pode ocorrer ciência e aprovação gerente geral, unidade de instalação, né? Isso a gente tem que de imediato fazer uma prioridade, adotar uma medida de automático para que a gente consiga diminuir isso, pelo menos chegar no de atenção, né? Ou crítico, que aí a gente vai tratando com um pouco de atenção. Isso que é o PGR. Dentro de toda essa questão, eu preciso utilizar uma matriz de risco, um inventário de risco e um cronograma. Esse é o PGR efetivo, né? Fazer a gestão do documento, certo? Ficou com alguma dúvida aqui relacionado à matriz de risco, ao PGR, ao GRO? O que é o GRO? Todo mundo tranquilo? O que é o PGR? O que é a matriz de risco? Tranquilo? Podem mandar no chat. O pessoal está digitando. Obrigado. Que bom que a explicação ficou... Porque é um assunto bem, bem delicado, né? Rose, qual que é a sua dúvida relacionada ao GRO? NR? Sim. O GRO, ele está dentro da NR1, tá? Ele é onde eu tenho os parâmetros para mim realizar todos os outros documentos, né? É como se fosse uma árvore. O tronco da árvore é o GRO. E os galhos do GRO é o PGR, é uma análise ergonômica, é um LTCAT, é um LTIP, é um PDCA, é um PCA, um PCMSO. Então, os galhos do GRO, que aí a gente fala de uma gestão, é relacionado à NR1.
Não que ele seja a NR1, ele faz parte integrante da NR1, que a NR1 ela te dá todas as diretrizes para pertinente às outras normas. Então lá que vai ter toda a parte de direcionamento, procedimento, né, para atender dentro da NR1 juntamente com o PGR. Tá certo? Era essa a dúvida? Rose? Acho que eu respondi a sua dúvida. Ou... Não? Se você quiser, eu abro o microfone para você explicar para a gente. Tranquilo? Bom, eu acho que a Rosé, acho que... Então, aquilo que eu falei para vocês. O GRO é o tronco da árvore e os galhos são... Ah, sim. Ah, entendi. Então, acho que está chegando com delay aí na questão da nossa conversa. Tá bom? Tranquilo, mas a gente fica disponível após o webinar, a gente está disponível, tem os nossos telefones, né? Peço por gentileza vocês seguirem a gente na rede social, né? Facebook, Instagram, YouTube. Sempre a gente está postando coisas relacionadas à atualização de norma, eventos que estão acontecendo, legislações que estão, autorizações, toda a parte aí, uma forma de aviso. Temos o nosso site também, tá bom? O pessoal aí do marketing, ele está divulgando o nosso Instagram, então sempre a gente está colocando nossos stories, alguma relacionada ao GRO, PGR, PCMSO, atualização de norma, a gente está constantemente utilizando, tá? Peço para a gente seguir, que aí vocês conseguem até mesmo tirar dúvidas por lá, tá bom? A Rosé acho que está digitando agora, eu acho que só um momento, pessoal, antes da gente finalizar. Eu acho que está um pouco de delay na questão do... Na verdade, o GRO, ele é toda a parte de procedimento do que eu vou realizar, né? Ele é o gerenciamento de tudo isso, né? Que eu volto a dizer aquele exemplo do pai, né? Ele é o pai e o restante é tudo os filhos, né? Então, PGR. O PGR, que é o documento novo, né? Que é um documento de gestão. Ele também, o PGR, é o programa, né? O GRO, ele é o gerenciamento. Então, o gerenciamento manda, o PGR executa. É mais ou menos isso, né? O GRO, ele é como se fosse... Ele manda e o PGR é um serviçal. Então, ele tem que realizar tudo que o GRO ele coloca como procedimento. Tranquilo? Beleza, gente? Volto a dizer, sigam nós nas redes sociais. Quem participou de todos esses dias, no final a gente vai ter uma premiação, tá bom? Tá certo? Espero que tenha ajudado na questão de esclarecimento sobre o PGR. Sim, a gente vai disponibilizar aí na plataforma do YouTube, o pessoal do marketing ele está realizado, só que a gente precisa finalizar o nosso abril verde, tá bom? Mas acompanha a gente todos os nossos dias. Agradeço a participação de todos. Qualquer dúvida, nos procurar, qualquer coisa, a gente está à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida relacionada à parte de segurança, à parte de medicina, tá bom? A equipe da Cetrab fica à disposição. Muito obrigado, uma ótima tarde para vocês. Agradeço a participação de todos vocês, tá bom?